Ih! Meu Deus, não pode haver um oposicionista nesse governo que o Alexandre logo vai lá caçar esta pobre pessoa que só faz o bem da humanidade. Oh, meu Deus! Oh, vida! Oh, céus! Oh, dor! Né? E ele fala uma outra palavra que eu não pronuncio aqui, aquela coisa de 4 letras que quer dizer oh, que má sorte! Né? Vamos lá, vai, o que tem? O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi alvo de uma operação a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi alvo de apreensão e busca no gabinete parlamentar e em outros endereços, em Brasília e no Espírito Santo. O Alexandre de Moraes determinou também que Marcos Duval preste depoimento. O senador é investigado por obstruir apurações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Na conta dele no Twitter, de Marcos Duval, aparece agora uma mensagem, inclusive dizendo que o perfil foi retido por uma decisão judicial. A Polícia Federal pediu a Alexandre de Moraes que Duval fosse afastado do mandato, mas o ministro do STF negou essa solicitação. No Senado, foi proibido o acesso de jornalistas ao corredor, que dá acesso ao gabinete do senador. A Polícia Legislativa acompanhou toda essa operação. Alexandre de Moraes avisou previamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esses agentes da Polícia Federal deixaram o Congresso por volta das 5h45 da tarde num carro descaracterizado. Foram apreendidos materiais como computadores e pendrives. O celular do senador também foi apreendido e será levado agora para perícia. Marcos Duval disse que está em Vitória e afirmou agora há pouco, em entrevista ao Band News TV, que foi alvo de perseguição política por causa desses 3 mandados de busca e apreensão. É isso. Aí é o seguinte, tem uma tática dessa gente e eu espero que essa tática seja punida. Que consiste em fazer discurso golpista, estou falando genericamente, nós vamos ver aqui com o Renan daqui a pouco o que é que está sendo investigado. Que consiste em fazer ataque golpista, provocar, atacar os poderes da República, em particular o judiciário, não é? Na certeza de que, claro, vai haver uma reação dentro da lei. E quando a reação vem e fala, tá vendo, não falei? Não falei que ia acontecer isso? Quer dizer, você faz e não há como não acontecer, não há como não haver consequência. E quando vem a consequência, fala, bem que eu avisei. Olha aí, estou sendo perseguido. Ô, Renan, vamos aí, o que a Polícia Federal apura a partir da segunda linha aí? A Polícia Federal apura o quê, afinal de contas, no que diz respeito a este senhor? Vai lá. É o suposto envolvimento do parlamentar na divulgação de documentos sigilosos, na tentativa com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, na tentativa de golpe de Estado e ainda por eventualmente integrar uma organização criminosa. Isso aqui são as acusações, as imputações a partir do comportamento de declarações, de publicações do senhor Marcos Duval, depois da eleição, antes do 8 de janeiro, no pós-8 de janeiro. Lembrando que ele fez coisas muito complicadas. Vocês se lembram do que foi uma tramóia que ele mesmo confessou, né? Lembra quando ele falou que o Jair Bolsonaro teria discutido com o Silveira, deputado cassado, preso, um jeito de gravar o Alexandre de Moraes, de grampear o Alexandre de Moraes, vocês lembram disso? Sim. Depois ele falou, não, eu fiz isso para ver se o Alexandre de Moraes ficava impedido de julgar os casos que dizem respeito ao Bolsonaro. Ele afirmou. Era uma coisa mirabolante, absurda? Era. Agora, não serei eu a dizer para o Duval, ô Duval, para de fazer coisas absurdas. E ele já tinha, veja, à tarde ele começou a disparar mensagens contra o Alexandre de Moraes, o Valio Bene. Tá aí, o que ele fez às 13h22, por exemplo, como informou Lauro Jardim? Vai lá. O senador enviou aos contatos dele na agenda 3 vídeos em que uma rádio, por meio do YouTube,
repercutiu falas do senador sobre a CPI mista do golpe e o terrorismo bolsonarista de 8 de janeiro. O último registro que foi enviado é intitulado "Duval diz que Moraes sabia dos atos de 8 de janeiro e que brasileiros sabem que o governo prevaricou." Diz ainda, ele foi informado do evento pela ABIN, tanto pelo STF, como pelo relator do inquérito dos atos antidemocráticos, como presidente do TSE. Não tem como dizer que ele não soube. Se ele não soube de uma fonte, soube de outra. A convocação dele ou convite é para que ele também veja que não estamos com receio ou recuando com medo do Alexandre de Moraes. É. Então, assim, todo mundo sabia do golpe, inclusive o STF. O STF, os ministros, o STF que foi atacado. Aliás, foi o prédio mais agredido pelos vândalos, pelas práticas de natureza terrorista. Eu acho que a gente que não levou a sério o fato de que não ficará golpista sem punição. Não importa a sua função. Não importa o poder que tenha. Não vai ficar barato para ninguém. E, aliás, olha só, nós estamos aí no 6º mês desde o episódio. Né? Há veículos de comunicação que acabaram contribuindo, redes sociais. Cada um vai pagar segundo a sua atuação. Não é permitido organizar golpe de Estado. Isso não é questão de gosto. Não é permitido pregar o fim do Estado de Direito. Ah, mas foi só uma opinião. Não. Tudo isso é crime. Ah, mas ele, no caso, é um parlamentar, ele não tem imunidade. Imunidade para quê? Ô, Renan, seria razoável um parlamentar ter imunidade para rasgar a Constituição, que é justamente onde estão garantidos os seus direitos de parlamentar? Pergunto de novo. Faz sentido que um parlamentar pregue que se rasgue a Constituição, que é aquela que lhe garante o poder? Não, há um paradoxo aí. E quando ele se elege senador, quando ele se elege deputado, essas pessoas são procuradoras da ordem legal. E se elas querem mudar a Constituição, há um caminho para isso. E qual é o caminho para isso? Por meio de uma emenda constitucional, que vai ser aprovada pelo parlamento ou rejeitada. É assim que as coisas funcionam. E há coisas que nem por emenda, que são as cláusulas pétreas. Há coisas que você não pode mudar nem por emenda, que são os direitos fundamentais. Se você fizer uma emenda tentando recriar a escravidão no Brasil, não pode. Não só não pode, como autor de uma emenda como essa, na minha opinião, tem de ser preso. Não é? Agora, conheceremos ainda no detalhe, né, as motivações todas, mas nós sabemos os crimes de que é acusado, as publicações que esse senhor fez e as escolhas que ele fez. Ele tem que arcar com as escolhas que fez.